Olá, pessoal, bom dia a todos. Aqui é a Bruna Gonçalves. A maioria de vocês já deve me conhecer aqui das nossas sessões de treinamento online. Hoje eu não serei a speaker, hoje a gente tem uma convidada super especial, que é a Raquel Cassiato. A Raquel ela é da iCrossing Brasil. Para quem não conhece, gente, a iCrossing é a agência que trabalha em parceria com a gente em diversas campanhas digitais, em diversos meios sociais, dentre eles, claro, o Facebook, que é o tema da nossa sessão de hoje. A gente vai compartilhar algumas maneiras para que vocês possam gerar demanda, tanto de maneira orgânica, né, que são maneiras que não tenham um custo direto envolvido, e também com anúncios patrocinados de maneira paga. Tá, então convido a Raquel para começar a sessão. Qualquer dúvida, enfim, problema com áudio, dúvida do conteúdo, fiquem à vontade, gente, para mandar para a gente aqui em Questions and Answers ou perguntas e respostas, dependendo de como tiver aí para vocês. Ficaremos à disposição durante toda a sessão aqui nessa parte de perguntas e respostas. Lembrando que é a única maneira de ouvir, entre aspas, de vocês, tá? Então fiquem à vontade, a gente está aqui para ouvir de vocês aqui nessa parte de perguntas e respostas. A ideia é que a gente possa interagir, contem conosco. Obrigada pela presença mais uma vez. E Raquel, obrigada também pela participação super especial e pode começar quando você quiser. Obrigada. Olá, bom dia. Bom, a gente vai começar aqui nossa apresentação. Eu trabalho na iCrossing Brasil, a gente já atende a SAP aí há uns 5 anos e espero que vocês gostem. A gente preparou esse material aqui para vocês compreenderem melhor as estratégias dentro do Facebook. Então, uma breve introdução do que a gente está falando, né? Qual que é o potencial do Facebook. Bom, o Facebook ele reportou no primeiro trimestre de 2019 2,39 bilhões de usuários ativos. É um número absurdamente alto e é um número que esses usuários estão diretamente adicionados a um ecossistema de diversas aplicações, ou seja, isso gera grandes dados, um grande volume de dados, e esse ecossistema também está conectado a diversas companhias, microempresas parceiras do Facebook e tornando aí talvez a rede social mais robusta que a gente tem hoje em dia. Para qualquer profissional de marketing, o Facebook ele é essencial. Claro, ele é uma parte da estratégia, como a gente vai ver, mas ele é uma ferramenta extremamente importante, uma rede extremamente importante. E o que você precisa fazer para se destacar dentro do Facebook, né? A gente vai conversar aqui um pouquinho de estratégia, que é o que muitas empresas não fazem. Muitas empresas estão ali no Facebook simplesmente por estar. E isso é o maior erro das grandes empresas hoje em dia. Então, nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre estratégia, depois eu vou passar para vocês um pouquinho de conteúdos criativos que foram desenvolvidos para o Facebook e também como amplificar essa comunicação, esses conteúdos. Como a gente já destacou, o Facebook ele é apenas uma parte da sua estratégia de comunicação e que também entra na sua estratégia de marketing. Ela é simplesmente um pedacinho do seu plano de ações. É muito importante que você, antes de começar qualquer campanha, ou antes mesmo, se você ainda não tem uma página no Facebook, que é o que a gente vê às vezes de muitas empresas, primeiro você estruturar suas atividades no Facebook, entender qual é o ambiente que você vai trabalhar e não apenas olhar somente para o lado do ambiente digital. Você também tem que fazer um processo de investigação. Por que a gente fala que você precisa fazer um processo de investigação? O processo de investigação que você faz, os estudos preliminares, eles vão direcionar todos os seus objetivos de comunicação dentro do Facebook. Então, essa é uma parte essencial, né? O que a gente inclui nesse processo de investigação? Primeiro, a gente inclui a audiência, né, a cultura, o entorno social do momento, porque social media é momento, social media você tem que estar ligado com o que está acontecendo na hora, e também você não pode esquecer sempre de analisar a sua indústria, os seus concorrentes. E aí a gente vai falar um pouquinho de cada um, brevemente, para vocês entenderem quais são os dados que vocês precisam coletar antes de começar qualquer estratégia.
Então, primeiro, quem eu quero impactar, quem é o meu cliente atual, quem é meu cliente potencial, né? Quais são as configurações demográficas e psicográficas dessas audiências, o que eles se interessam, quais interesses eles manifestam, como eu posso ser relevante, quais são as preocupações e as suas necessidades, quais são as suas vivências com os produtos e serviços, né, que eles utilizam cotidianamente, principalmente com os produtos e serviços que vocês oferecem. Aí você vai perguntar, Raquel, como é que eu extraio isso? Bom, existem hoje diversos métodos, diversas metodologias, diversas formas, ferramentas, onde a gente utiliza pesquisas, a gente cria uma forma de coletar todos esses dados e aí a gente cria um deck especial de análise de audiência. Eu não vou detalhar muito aqui quais são as metodologias e quais são as técnicas, porque isso seria um webinar totalmente separado. É muito complexo. Mas quando você tem uma agência trabalhando para você, a gente faz esses estudos preliminares antes de começar qualquer estratégia em ambiente digital. E aí você também precisa entender o que está acontecendo no mundo, no seu país hoje, para entender como que você vai se posicionar. Hoje a gente fala muito sobre as questões das marcas sempre estarem se posicionando a favor da diversidade, a favor da inclusão, isso é muito importante, então a gente precisa saber em que momento nós estamos socialmente, para vocês também entenderem como vocês vão se posicionar dentro das redes sociais, dentro do Facebook, socialmente. Então, o que a gente recomenda aqui? A entender os paradigmas sociais, o que está acontecendo ao redor da sua audiência e de audiências similares. A gente não pode focar apenas nas audiências do nosso mercado, porque muitos insights vêm também de audiências de outros mercados, né? O que a gente chama de cenários análogos. Entender o que está sendo consumido culturalmente e o que a gente vai fazer em relação, quais ideias a gente vai propor em relação a esses ciclos culturais, esses momentos culturais. E aí a gente também precisa entender sempre, né? A gente precisa sempre estar de olho nos nossos concorrentes. Mas o meu concorrente ele não performa bem no online, o meu concorrente ele é muito mais forte no offline. Isso é uma baita oportunidade de você se consolidar no mercado online. A gente trabalha muito com clientes B2B, clientes de diversos segmentos, e todos os nossos cases eles estão sendo bem executados quando a gente vê essa oportunidade, quando o cliente fala, o meu concorrente ele é muito forte no offline e é muito fraco no online. E aí, aos poucos, a gente está consolidando os nossos clientes nesse ambiente online e está tomando grande fatia desse faturamento aí de mercado através do online. Então, o que vocês precisam sempre estar atentos? A investigação dos concorrentes, ela não entra só na parte de análise dos concorrentes, ela não entra só na parte de investigação. O que eu recomendo é que vocês tenham um reporte mensal sobre os seus concorrentes, como eles estão se comportando. Entender quem são os meus concorrentes, será que entrou algum concorrente novo que está me ameaçando no meu ambiente digital? Qual é o posicionamento deles? Como que eu posso me comunicar diferente deles? O que eles estão colocando em conteúdo como promessa, proposta de valor? Quais são os formatos? Quais são todos? Você vai extrair todos os insights de posicionamento e estilo de conteúdo que eles estão publicando, né? O speech deles. Então, a investigação ela se baseia em audiência, indústria e social, cultura. Tá? Fechamos o ciclo de investigação. Eu vou colocar todas essas minhas análises no que a gente chama de pilares de comunicação. Os pilares de comunicação eles são as diretrizes. Então, por exemplo, a gente colocou aqui um exemplo, né? Eu analisei, fiz a minha investigação e percebi que eu preciso educar melhor os meus clientes. Ou eu preciso comentar detalhes do meu produto. Ou eu preciso me posicionar de uma forma mais clara perante os meus concorrentes. Essa investigação ela vai trazer para você análise de grandes oportunidades de comunicação e vocês vão conseguir perceber onde estão as falhas de comunicação. Então, quando a gente fala em Facebook, todas essas estratégias, elas são, a gente coloca tudo dentro de que a gente fala de um calendário editorial.
né? Então, a gente divide o calendário editorial por categorias de conteúdo que vão suprir essas necessidades da sua comunicação. O que a sua comunicação precisa para agora. A gente fez tudo isso, investigação, definimos os nossos pilares de comunicação, as diretrizes, e aí a gente vai pensar, ok, tenho todos esses estudos, e agora eu vou precisar definir os meus objetivos macros e, obviamente, atrelar isso a um calendário editorial inteligente. Mas todo mundo sempre... Claro que a gente tem diversos objetivos de comunicação e marketing, mas sempre o que o cliente sempre bate na tecla e fala para a gente eu preciso vender mais. Então, esse é o objetivo macro sempre de uma campanha. Só que o vender mais, ele está relacionado a diversos aspectos de comunicação. Você não vai conseguir vender mais se você não tiver uma audiência qualificada para o seu Facebook. Você não vai conseguir vender mais se você não está falando de uma forma clara e que atenda o que a sua audiência quer ouvir. Você não vai conseguir vender mais se a sua peça de post ou de anúncio for extremamente pobre, sem conteúdo, irrelevante, superficial. Então, para a gente vender mais, a gente precisa traçar diversos micros objetivos para atingir o objetivo maior, que é vender. E aí a gente sempre fala assim, que as estratégias do Facebook, a gente sempre tem que considerar dentro de uma definição SMART, que é Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time. Ou seja, seus objetivos, para cada objetivo que você for criar, eles precisam ser muito específicos. Então, o meu objetivo para vender mais, o meu micro-objetivo para atingir mais vendas, o primeiro é aumentar aumentar a minha audiência, aumentar o número dos meus seguidores, aumentar o número de pessoas se comunicando com a marca, aumentar o número de engajamentos. Então, defina bem um objetivo, veja como você vai mensurar isso. No próximo slide eu vou começar a falar um pouquinho sobre métricas. Veja se isso é realmente alcançável, né? É possível fazer isso? De que forma a gente vai fazer isso? É relevante para a minha estratégia dentro da minha empresa? E por quanto tempo a gente vai colocar essa campanha em prática para atingir esse micro-objetivo que vai fazer parte do maior objetivo, que é as vendas? Então, resumindo, a gente fez a parte da investigação, colocamos todos os nossos insights de investigação dentro de pilares da comunicação, que são as diretrizes, tracei meu maior objetivo, né? Defini meu maior objetivo e defini meus micro-objetivos, e aí eu tenho que entender como é que eu vou criar o conteúdo para atingir esses micro-objetivos e quais são as métricas que eu vou estabelecer para mensurar esses micro-objetivos. E aqui há uma divisão que a gente utiliza dentro da agência. Essa definição de métricas, ela pode variar por cliente. Como a gente trabalha com clientes globais, muitas vezes os clientes definem métricas e KPIs para cada... né, definem suas próprias métricas e KPIs e a gente tem que seguir isso porque eles vão provavelmente comparar com outros países, com outras regiões. Então, é sempre importante você definir internamente as suas métricas e KPIs. Claro que a agência sempre vai ajudar a melhorar essas análises, mas que você tenha em mente que esses dados precisam ser cruzados com o seu departamento de marketing, com o seu departamento de análise de resultados. Aqui a gente dividiu em 4 pilares, né? Que são o pilar mais fraco, né, de awareness, que é sempre quantitativo, o número de seguidores, aumento de audiência, impressões. Depois a gente parte para consideração. Depois vem a ação, que seria, por exemplo, conversões, e a fidelidade. Isso é só um exemplo, mas você pode criar pilares de métricas diferentes para atender o seu propósito. E aí a gente entra na parte mesmo da criação de conteúdo. Então, já tenho todos os meus estudos definidos, eu tenho todos os meus objetivos definidos, e aí a gente vai colocar isso em prática com uma estratégia de conteúdo.
Aqui a gente brinca, né, se o conteúdo é rei, o contexto é o reinado, porque conteúdo por conteúdo é simplesmente conteúdo. Ele precisa estar dentro de um contexto inteligente. E aí a gente cria aqui um framework, um checklist de como criar o conteúdo, né? Então, primeiro, você precisa contar histórias da marca. Você precisa inovar e conversar, passar isso de formas diferentes, né, em formatos diferentes. Você precisa definir a importância de plataformas que você vai utilizar. Então, por exemplo, hoje em dia a gente vê que o público do Facebook está ficando cada dia atingindo pessoas mais velhas. Então, para empresas B2B, isso é legal. Estar hoje no Twitter, no Instagram, a gente precisa fazer um levantamento, né, cruzar com as suas expectativas, sua audiência, seus produtos, e aí a gente fala assim, poxa, realmente é bem relevante estar no Facebook e no Instagram, mas hoje em dia para mim não é tão relevante estar no Twitter, por exemplo. Ou tem empresas que realmente conseguem traçar estratégias dentro do Twitter e dentro do LinkedIn que performam muito melhor do que estar no Facebook ou no Instagram. Então, tudo isso depende muito da análise que a gente vai fazer. Mas é super importante você definir plataformas e definir aonde que eu vou gastar mais esforço para ter maior recompensa. E segmentar de forma inteligente. Então, quando você vai fazer o setup da sua campanha, as plataformas oferecem diferentes tipos de segmentação. Então, por exemplo, segmentar uma campanha no Facebook é totalmente de segmentar uma campanha no LinkedIn ou no Twitter. Então, para cada rede social, é importante você entender como que funciona essa segmentação. Isso você só vai entender a partir do momento que você começar a criar campanhas e fazer a análise entre elas. Algumas tendências aqui de conteúdo. Todo mundo fala assim para mim, nossa, é muito difícil converter no empresas B2B, né? É muito difícil uma empresa B2B conseguir uma conversão em social media. É difícil? É difícil, não vou falar que é fácil, mas fica muito mais fácil com uma estratégia de conteúdo interativa diversificada. Né, sair um pouquinho fora da caixinha e não pensar apenas no conteúdo tradicional de B2B, não ficar falando apenas do seu produto, mas falar de uma forma diferente. E isso é difícil? É muito difícil. Até para a gente que trabalha em agência, que a gente está lidando com criação diariamente, um dos nossos maiores desafios é sempre comunicar de forma diferente que o mercado está comunicando e de forma criativa para captar a atenção da audiência. Então, hoje em dia, esse é um dos nossos maiores desafios. Por quê? A gente precisa ter ideia todo dia. A gente precisa estar ligado diariamente no que está acontecendo. A gente precisa pegar às vezes um gancho de um meme que saiu e jogar isso para o B2B. Nossa, é difícil, mas a gente consegue. Então, sempre pensar assim, vou fazer aqui um conteúdo, vou colocar a minha verba do meu departamento de comunicação, vou colocar no Facebook, vou colocar em criação de conteúdo, mas que seja, então, um investimento inteligente e que traga resultado, que não seja fazer só por fazer. E aí a gente também fala um pouquinho de social commerce, que eu não vou me estender muito, porque é um assunto muito amplo, mas hoje em dia você tem diversas plataformas para você trabalhar em social commerce e dependendo do seu produto ou serviço, sim, é possível você trabalhar com essas plataformas de forma inteligente, agregando sempre o social commerce dentro da sua estratégia de conteúdo em diversas plataformas. E se vocês puderam acompanhar, de uns 7 anos para cá, essa evolução das redes sociais, ela fez com que as empresas tivessem que aprender de novo como se reinventar e como se posicionar de forma inteligente nos canais sociais. Antigamente, se a gente tivesse a evolução de 7 anos para cá, era tudo muito amador. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer muito através de social media e com base nas nossas diretrizes. Então, o que a gente viu que ficou meio no limbo, assim, como que as empresas vão se colocar em social media, como que elas vão fazer, como que elas vão se posicionar, ou criar valor, ou distribuir conteúdo. O que era uma nuvem negra para o B2B, hoje já ficou mais claro e hoje a gente já consegue traçar estratégias bem inteligentes e principalmente
voltar ao que era em relação à qualidade de conteúdo. Muita gente ficou aí criando conteúdo só por criar e sem propósito. Por exemplo, hoje a maioria das empresas de B2B criam conteúdo para gerar lead, né? Então, hoje volta a criação de conteúdo atrativa, a gente desenvolve diversas pesquisas, a gente desenvolve diversas apresentações com conteúdo rico. Então, além da criatividade, obviamente, você tem que distribuir para sua audiência um conteúdo rico e pouco superficial, porque conteúdo superficial a gente vê aí tem de monte. Então, sempre pensar também no que eu posso criar para minha audiência que não seja mais do mesmo. E aí a gente vem, né? A gente entra com a criatividade aliada aos resultados. Eu vou passar para vocês aqui algumas campanhas que a gente selecionou, que são bem interessantes do ponto de vista de números, de resultado, e do ponto de vista de criatividade. Esse é um case da Promo. O que é o Promo? Ele é uma ferramenta para pequenas empresas conseguirem criar vídeos e publicar vídeo de forma fácil, sem ter que ter uma equipe de produção ou uma equipe de edição. Se vocês perceberem, no copy no textinho desse post, são alguns parágrafos que realmente captam a atenção da audiência. Então, por exemplo, o primeiro parágrafo ele é um atrativo, né? Ele chama a sua atenção. No segundo parágrafo, ele mostra qual que é o problema. No quarto parágrafo, ele mostra qual é a solução. E no quarto parágrafo, ele mostra o potencial. Isso é um copy simples, é um texto simples, mas é muito bem elaborado. Ele não é um texto enorme que cansa, né, a audiência. E aí ele entra com um vídeo que não tem nada a ver com o conteúdo B2B que a gente vê por aí. Ele simplesmente coloca uma criança em uma pista de corrida, e aí tem aí o lettering, é bem simples o vídeo, porém casa com o texto que eles criaram e as expectativas que eles queriam atender. Eles fugiram do tradicional conteúdo B2B, e é isso que a gente sempre tenta fazer, fugir do tradicional. Essa campanha, eles queriam aumentar o número de registro para a versão demo, né? Para que as pessoas conhecessem essa ferramenta. E eles analisando as campanhas que eles tiveram, criando conteúdo tradicional B2B em relação a essas campanhas, eles tiveram um aumento de 42% de CTR, né? Que é a divisão de cliques por impressões. Isso é um absurdo, um aumento muito, muito bom. Assim, mais de 42% de aumento de CTR é realmente extremamente relevante. Eles só mudaram o quê? A forma que eles comunicaram. Só isso. De uma forma menos tradicional, de uma forma mais criativa. O outro case, eu vou passar o videozinho para vocês, que eu acho que vai ficar mais claro. Mas é muito, muito bacana esse case. This was just the beginning.
Then we asked ourselves, can we bring even more relevance and attention to each comparison? First, we developed an algorithm that searches for look-alike photographs. Through Facebook data, we found travel enthusiasts like Lucas who are interested in specific destinations. Geo-targeting pinpoints Lucas' current location and the closest airport. Another algorithm finds the destination airport. A search engine identifies the cheapest flight price for Lucas in real time. A unique social media price comparison, completely automated, in an infinite number of variations. Bom, acho que vocês conseguiram entender, foi uma estratégia de conteúdo excelente. Eles usaram alguns dados de geolocalização para entender o que as pessoas estavam buscando na hora de comprar uma passagem, e aí as pessoas eram impactadas com anúncios dessa empresa, né, que vendia tickets, e aí eles fizeram a comparação. Você não precisa viajar pelo mundo se você tem coisas incríveis aqui na Alemanha. Então, o aumento de conversão foi enorme, uma estratégia extremamente inteligente de conteúdo com geolocalização, com retargeting. Então, foi bem bacana essa daqui. Até a produção das fotos ficou incrível. O próximo estudo de caso eu não sei se vocês foram impactados por essa campanha. A gente tem um vídeo explicativo aqui, vou passar para vocês antes da gente comentar ela, mas o grande insight foi que eles perceberam que em 2016, 80% dos adolescentes dos Estados Unidos informaram que consumiam conteúdo digital online diariamente, versus 20% que informaram ter lido um livro, uma revista ou um jornal. Então, esses 20% foi o número mais baixo já registrado, e eles criaram essa estratégia digital dentro do Instagram. Well, it's hard to get kids, even adults, to put down those phones these days, and it may be even harder to trade that phone for a book. Books have found a new life on Instagram. New York Public Library has the solution. They are now putting entire novels on their Instagram stories. The new series is called Insta Novels. Insta Novels. Insta Novels. First novel being offered, Alice's Adventures in Wonderland. A really important feminist text called The Yellow Wallpaper. The Metamorphosis by Franz Kafka. Edgar Allan Poe's The Raven. A Christmas Carol by Charles Dickens. It includes original illustrations as well as the entire text of the book. They've got a little thumb hold in the bottom right-hand corner, and you hold your thumb there while you read the book. He animates and changes based on the content of what you're reading. So it's like a keyhole at first, and then it turns into a clock. Books will be uploaded in full and archived, helping turn the New York Public Library's Instagram highlights into a digital bookshelf. This initiative has been reported on by every single bloody outlet in the universe. I've just seen it everywhere.
Esse case da New York Public Library é incrível. Na verdade, eles transformaram o formato de algo que era uma forma de consumo de conteúdo antigo, que eram os livros, né, clássicos, e colocaram isso de forma extremamente criativa dentro do Instagram para atingir um público que talvez nem iria conhecer essas histórias, né, esses clássicos. Incrível. Eles só transformaram a forma de comunicar um conteúdo que já existia. E aqui a gente vai ver um case que é um produto de marca-texto, que hoje é utilizado pouco, mas eles fizeram algo bem impressionante com essa campanha. Acho que a gente teve um probleminha de áudio. Eu passo para vocês depois o link desse case. Acho que não saiu, mas é muito bacana. Eles comentam fatos que acontecem, né, fatos importantes, em forma de, né, como se fosse tipo, se estivesse marcando mesmo, com um marca-texto. Por exemplo, eles marcaram aqui, né, tem do descritivo dessa pessoa. Foi uma forma criativa de, obviamente, anunciar, né, o marca-texto, essa marca de marca-texto. Eles cruzaram com tendências sociais, né? Então, highlight the remarkable. Simples. Não vou falar que é simples, foi uma baita campanha. Mas o gancho para essa campanha foi... Obviamente, teve muito estudo de acontecimentos sociais e o que está acontecendo hoje em dia que todo mundo quer... tirar uma selfie, fotografar e registrar. Então, esse foi o insight deles. E aí, como a gente está falando de B2B, as pessoas sempre falam assim, poxa, mas conteúdo B2B é tão monótono, é tão chato. É sim, para quem não sabe fazer, né? Então, a gente sempre fala assim, hoje com as tendências tecnológicas, ninguém está feliz de conversar com um robô. Ninguém vai ficar feliz de conversar com um robô. Hoje mesmo, as empresas que estão implementando os chats automatizados, a gente se sente um pouco, como posso dizer, poxa, não vai ter ninguém para me atender, né? Alguém real aí para me atender, para resolver o meu problema. Porque muitas vezes o problema não é solucionado através desses chats. Então, pense como uma marca humanizada e se posicione como uma marca humanizada. Então, as pessoas, mesmo sendo uma empresa de B2B, as pessoas querem perceber que elas estão falando com pessoas, né? E aqui a gente tem alguns tópicos de linguagem humanizada. Muitas vezes nós temos que prestar atenção no que a audiência está falando, para isso existem os reports e social listening. Porque muitas vezes a sua comunicação, o seu objetivo de comunicação vai ser baseado
no relatório de social listening, né? Então, quais são os sentimentos, o que as pessoas estão falando sobre você na sua página e o que elas estão falando sobre você no ambiente digital, no geral. Isso serve muito também para plano de emergência, né? Algum plano onde você tem que reestruturar alguma comunicação, algum plano me fugiu a palavra agora, desculpa, mas algum plano para apagar alguma questão urgente, assim, né? Algum de risco. E aí o Zuckerberg, claro, ele não é bobo nem nada, ele soltou um depoimento e falou assim, legal, vocês querem utilizar minha plataforma, vocês querem utilizar o Facebook, vocês empresas querem estar aí? Ok, entendo. Mas eu vou dar prioridade para o conteúdo dos meus usuários e não vou dar prioridade para o conteúdo das empresas. Se vocês quiserem aparecer, vocês vão lá e vocês vão pagar por isso. Então, hoje em dia, o alcance orgânico dos posts, né, de páginas de empresas é muito baixo, praticamente nulo. E aí o que a gente sempre pede para os nossos clientes separem uma verba de mídia dedicada a social media, né, de amplificação. E aí a gente vê aqui algumas boas práticas dentro de uma campanha de mídia paga, que não é simplesmente... Porque campanha orgânica é uma coisa, né, uma campanha que não tem incentivo, que não tem investimento, e a outra coisa são as campanhas de mídia paga. Então, as campanhas de mídia paga, quando a gente desenvolve, a gente sempre pensa no objetivo, na audiência, na mensuração. E aí os objetivos, obviamente, eles precisam estar casados com seus objetivos de marketing, precisam estar casados com seus objetivos do seu calendário editorial de campanhas orgânicas. Ele precisa estar relacionado a 100% com toda a sua estratégia. E aí você vai definir qual que é o seu objetivo. Eu preciso alcançar mais pessoas, eu preciso gerar tráfego para o meu site, eu preciso aumentar meus leads, aumentar minhas vendas. E aí, depois que você define seus objetivos, você segmenta a sua audiência. A segmentação do Facebook, ela não é uma segmentação ruim, mas, de novo, eu falo para vocês precisam testar, fazer testes A/B com as suas campanhas. Criou uma campanha, cria 2 formatos de campanha, com conteúdos diferentes e com, às vezes, variações de segmentação. Ou cria 2 campanhas com conteúdos iguais e com segmentações diferentes. Só dessa forma vocês vão conseguir começar a analisar o que funciona e o que não funciona. Se eu falar para você, olha, funciona isso, eu vou estar mentindo, porque cada empresa é uma empresa, cada público é um público, cada dia é um dia, cada hora é uma hora, então teste, sempre teste. Quanto mais teste você fizer, mais você vai entender qual que é o estilo de comunicação que dá certo, em que horário que dá certo, em que segmentação que dá certo, e aí você vai refinando e entendendo e convertendo, realizando maiores conversões, atingindo umas suas maiores metas, né, dentro de uma campanha. E aí a gente entra de novo na mensuração. A mensuração de uma campanha orgânica ela é mais simples do que o de uma campanha paga. Normalmente, a mensuração de uma campanha paga, você precisa insertar alguns pixels dentro do seu site. O que são esses pixels? São alguns códigos que você vai mandar lá para o seu programador instalar dentro do seu site. Então, conforme você entrar lá na página de pixels do Facebook, você fala assim, eu preciso de um pixel para mensurar conversões. Então, o Facebook vai te dar um pixel e você vai colocar esse pixel aonde ele recomendar. Ele vai recomendar, às vezes, na página de conclusão de conversão. E aí, para que servem esses pixels dentro do seu site? Para analisar o comportamento do usuário dentro do site, né? Entender qual a preferência deles, o que eles estão acessando, para saber exatamente como que você vai impactar a sua audiência. Então, o pixel para quem não tem conhecimentos de TI ou de programação, é só você pegar, passar a gente sempre, às vezes, a parte de programação, a parte de TI, às vezes, do cliente é interna. O que a gente faz? A gente monta um deckzinho de melhores práticas com todos os links de ajuda para essa realização
para a configuração do pixel estar correta, para mensurar de forma correta. E aí a gente entra. Então, isso daqui que eu estou fazendo passo a passo é mais o passo a passo que o Facebook dá no Facebook Ads, tá? Então, nunca comece uma campanha se você ainda não insertou os seus pixels de forma correta, porque não adianta nada você correr uma campanha sem conseguir analisar de forma correta os resultados. Então, fiz todos esses passos aqui anteriores, vou escolher os tipos de campanhas e formatos. Então, o primeiro ponto é você entender qual que é o objetivo dessa campanha paga que você vai escolher lá no Facebook, né? Então, será uma campanha que gera interesse, awareness? Será uma campanha de consideração? Não, quero uma campanha de conversão. Você escolhe uma dessas três, você pode ver aqui que tem várias opções dentro de cada categoria macro. E aí você vai setar os seus formatos, né? Você vai configurar os seus formatos. A gente tem um post tradicional, que é um posicionamento. A gente tem um post que gera tráfego para o seu site. A gente está usando muito hoje em dia, que o Facebook melhorou muito, esse formato de captação de lead. Antes, o formato de captação de lead ele era bem pobre. Hoje em dia, você consegue colocar diversas segmentações, você consegue colocar diversos campos de captação de dados. Quem usa muito esse formato são principalmente, não sei, acho que vocês já perceberam, mas as imobiliárias, as construtoras, eles estão usando muito esse formato. Muitos palestrantes também utilizam esse formato para captação de lead, para evento usa bastante também. E você pode sim adaptar para o seu negócio. Não é algo só B2C, ele funciona muito bem para B2B. Para vocês terem uma ideia, a gente está rodando uma campanha para um escritório de engenharia ambiental extremamente B2B e que está convertendo muito mais no Facebook do que no LinkedIn, esse formato de lead. Então, é simplesmente como que você vai se comunicar para atrair a atenção da sua audiência. E a gente tem também os video views, que hoje em dia é um dos formatos mais utilizados pelas empresas. Eles têm métricas, por exemplo, quando você entra lá no seu relatório, você tem assim, eu quero saber qual que foi a porcentagem do vídeo assistida. Eu quero saber quantos segundos as pessoas assistiram. Então, você vai ter 3, 10, 30 segundos, 1 minuto, e aí você vai conseguir identificar exatamente a porcentagem de quanto o seu vídeo foi consumido. Recomendações. Criem vídeos menores para social media e levem para esse, se você tiver um conteúdo, né, maior de 2 ou 3 minutos, bem maior, encaminhe o tráfego para esse conteúdo. Então, deixem mesmo social media para conteúdos mais rápidos e dinâmicos. A conversão, conversão assistida não. O aumento de visualizações é muito maior quando um vídeo é mais curto, quando ele impacta. Tem muita gente fazendo vídeos de 5 segundos no Facebook hoje em dia, que dá muito, muito certo. Vídeos em looping, vídeos para levar para uma página de produto. Quem está fazendo muito bem isso hoje são os e-commerces. Se vocês conseguirem analisar, eles colocam videozinhos em looping de produtos que direcionam para uma promoção. É uma estratégia B2C, mas que a gente pode transformar e implementar para B2B. Bom, a gente tem uns 15 minutinhos aí, eu vou deixar em aberto para quem quiser fazer algumas perguntas. Bruna, você tem alguma consideração? Oi, Raquel. Para mim, acho que tá tudo super claro. Adorei o conteúdo e vamos ver se o pessoal tem pergunta. Gente, podem aproveitar esses últimos minutinhos que a gente tem. Vamos aproveitar que a Raquel está aqui, que é super especialista no assunto. Então, fiquem à vontade. A gente vai dar uns para vocês escreverem. O pessoal está comentando aqui que o áudio estava cortando. Está sem áudio, para mim a imagem está congelada. Pode ser mais conexão isso. A gente vai compartilhar, gente, a gravação logo depois, então aí vocês podem
Deixa eu de novo retomar, porque eu acho que é por causa da sessão live mesmo que acontece isso, infelizmente. Raquel, a gente recebeu aqui uma pergunta: qual o investimento médio em uma campanha desse tipo, desde a montagem? Investimento médio em mídia ou investimento médio em setup de campanha, dessa análise toda que a gente faz? Olha, eu não tô com uma pergunta tão completa assim, mas eu ouso dizer que, assim, se não tem nada, quanto que a gente precisa para começar? Vamos pensar nesse cenário, porque acho que é um cenário mais real, assim, pensando na nossa vida real. Tá, eu vou ser bem sincero e falar, não sei. Por quê? Tudo depende. Depende, tem diversos fatores. Então, depende do tamanho da sua empresa, depende do tamanho da sua audiência, depende do tamanho da análise que a gente vai fazer, né? Porque a gente sempre cobra um valor de setup, tá? Como que a gente cobra isso? A gente cobra um valor de setup. Então, a gente faz primeiro todas as análises, a gente cria o Social Playbook, que é todas as diretrizes de como que sua empresa vai se posicionar dentro do ambiente digital, para depois a gente começar as campanhas. Então, a gente cobra o setup, né? Essas análises, depois a gente cobra, para vocês entenderem, tá? Depois a gente entra no FII mensal, que é realmente a produção de conteúdo mensal, a produção dos relatórios, a produção de análises. Então, pode variar muito. E investimento em mídia depende muito também do budget que você tem. Hoje eu consigo falar para você que eu atendo de clientes de diversos tamanhos e às vezes nem o maior cliente não tem tanto budget quanto um cliente médio, por exemplo. Então a gente consegue fazer muito com pouco. Mas se você quiser estar entre os primeiros, é óbvio que você vai ter, né, que colocar uma verba de mídia maior. Muito bom. Acho que depende bastante, mas acho que foi ótimo para ter uma ideia no geral. Aqui, Raquel, a gente tem uma outra pergunta. Quais são os perfis B2B com melhor engajamento hoje em dia? Os melhores perfis B2B? Isso. Olha, eu posso, assim, como eu sou de agência, eu não posso ficar falando muito assim do pessoal do B2B, até porque eu trabalho com B2B. Eu posso fazer o seguinte, para complementar essa apresentação, eu vou fazer uma análise do que eu posso comentar, até porque a gente atende SAP, e posso mandar alguns links de alguns perfis. Pode ser? Legal. Aí, Raquel, só para avisar para o pessoal, o que a gente pode fazer? A gente coleta esses links e compartilha com todos vocês no Jam, tá bom? Todo treinamento a gente cria uma pastinha, se vocês não encontrarem, me avisem. E aí nessa pasta desse nosso treinamento, né, de geração de demanda com o Facebook, eu coloco esses links que a Raquel vai passar para nós, tá? Fica na parte de conteúdo, gente. Caso não encontrem, vocês podem dar uma olhadinha lá no Jam, fica na parte de conteúdo. Quem não tiver acesso ao Jam, podem me mandar um e-mail que eu convido vocês. É bruna.goncalves, de Gonçalves, né? @sap.com, para quem ainda não tem, tá bom? Aí, Raquel, acho que a gente tem uma última perguntinha. Qual é a média de investimento em mídia, qual é a média de investimento em mídia nas redes sociais? Pensando nesse universo de público de tecnologia. Então aqui seria mais o custo nos advertisings mesmo, né? Em mídia paga. A gente tem algumas ferramentas que a gente consegue analisar quanto o seu concorrente está investindo. Então, a gente sempre fala assim, a gente não consegue tirar uma média, porque depende muito da empresa. Mas eu vou dar um exemplo. Se o seu concorrente está investindo R$3.000 mensais ou R$10.000 mensais, vamos supor que ele está investindo R$10.000 mensais só em social media, ok? Porque paid media englobam outras ferramentas, por exemplo, o Google Ads, então o LinkedIn Ads, LinkedIn Ads não, é de social media. Ele investe em outros tipos de anúncios, né? Então, focando em social media, se seu concorrente, por exemplo, ele já tem uma audiência construída e ele investe mais ou menos R$10.000 por mês, a gente precisa entender o seguinte, aonde você está perto desse seu concorrente, né? Será que você já tem
uma audiência construída? Será que a sua audiência é bem qualificada? O quanto você está atrás do seu concorrente e o quanto você precisa para estar à frente. Então, se uma empresa chegar para mim e falar assim, olha, eu estou realmente defasada, eu preciso passar o meu concorrente, então é óbvio que você vai gastar mais de R$10 mil por mês de mídia, pelo menos aí nos primeiros meses, para correr atrás, mas é óbvio que você precisa de uma estruturação antes. Então, eu não posso falar assim, o ideal é isso, porque depende muito de diversos fatores. E eu já te falei, que eu comentei, eu tenho alguns clientes que são médias empresas do segmento B2B e eles investem pouco porque eles já têm uma audiência bem qualificada. Então, é o que eu falo, quanto mais otimizado quanto mais otimizada é a sua estratégia, né, quanto mais otimizadas são as suas campanhas, menos você gasta. Por que eu estou te falando isso? Por exemplo, vou dar um exemplo que foge um pouco de social. Você sabia que você gasta menos no Google Ads se você tiver uma estratégia de SEO bem implementada no seu site? O seu CPC é muito menor? Você sabia que você gasta muito menos em social media quando você faz uma campanha de custo por conversão, quando a sua audiência é bem qualificada? Então, depende muito. Eu não posso chegar a valores concretos porque eu vou estar falando besteira. Tem mais alguma pergunta? Oi, Raquel, você tá me ouvindo? Acho que meu áudio, falaram que estava cortando. Você me escuta bem? Eu tô te escutando super bem. Ah, então tá bom. A gente tem uma última pergunta. Como saber se estamos bem em audiência? Qual é o parâmetro? Existe algum parâmetro que vocês consideram? O parâmetro são seus concorrentes. São seus concorrentes, obviamente, com alguns dados de mercado, né, por exemplo, de ranqueamento de site, Existem ferramentas que a gente consegue analisar o quanto você gera de tráfego para o seu site através de diversos canais, por exemplo, o quanto você gera de tráfego através de social media, através de paid media, através de orgânico, né, busca orgânica, e aí a gente tem que comparar com seus concorrentes. Então, é por isso que existe a análise de investigação de indústria, né? A gente tem que pegar um parâmetro, a gente vai pegar as melhores empresas do seu segmento, que sejam mais ou menos do seu tamanho, pegar algumas também, selecionar que trabalham bem em ambiente digital, e aí a gente tira essas métricas, essas estatísticas, para a gente entender se você está muito atrás dos seus concorrentes ou muito melhor que seus concorrentes, ou se você estiver muito atrás, o que você precisa fazer para ficar ali competindo com os 3 melhores. Então, a média a gente sempre tira do mercado. Aqui, agora eu juro que é a última, Raquel, que a gente está acabando o nosso tempo. Aí, pessoal, se tiverem mais dúvida, podem entrar em contato que a gente responde depois, tá bom? A ultimazinha aqui do dia. Qual é a melhor maneira de mapear o contexto cultural? Acho que tem, né, umas ferramentas que fazem isso. Tem ferramenta que faz isso, tem agências especializadas que fazem isso também. Existem técnicas e métodos que a gente cria dentro da agência que a gente consegue formatar esses estudos. E a gente utiliza principalmente para análise cultural o social listening, que é um reporte de escuta, né, do que o pessoal está falando por aí em social media, que é bem bacana. Dá para tirar bastante insights. Eu acho que a Vera me mandou uma pergunta aqui que quanto é uma audiência qualificada? Como mensurar isso? A sua audiência qualificada vai ser mensurada através do engajamento das suas páginas. Quando a sua audiência é extremamente qualificada, ela engaja com você, né? Ela performa junto com você. Então, essa seria uma das métricas de mensuração de audiência qualificada.
Tem muito usuário que vira realmente embaixador da marca. E é até uma estratégia que a gente está fazendo com alguns outros clientes, que ao invés de selecionar influenciadores digitais, a gente pega aquelas pessoas bem relacionadas com a marca que se tornam embaixadoras da marca para você. Muito bom, Raquel. Então, acho que é isso, gente. Muito obrigada pela participação, pelo engajamento de todos. Como a gente disse, caso tenham dúvida, entrem em contato com a gente. Podem escrever lá no Jam mesmo, ou me mandem um e-mail diretamente, tá? A gente está sempre à disposição. Vou compartilhar hoje mesmo com todos vocês a apresentação e depois os links também que a Raquel vai passar pra gente. Tá, então ficamos à disposição. Obrigada mais uma vez pela participação e pelo engajamento de todos. Super obrigada, Raquel, pela apresentação. Eu particularmente achei excelente, adorei. E espero que vocês tenham gostado também, pessoal. E, bom, ficamos à disposição. Até a próxima sessão e estamos aqui. Qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Obrigada a todos. Boa sexta-feira, bom final de semana e nos falamos em breve. Tchau, tchau, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau.